Olá, você está no Além do Peso, o podcast da CBN sobre obesidade. A gente viu nesses últimos 12 episódios o quanto essa doença é complexa, quanto multifatorial, quanta coisa está envolvido e no quanto pode afetar a vida de todo mundo. E para fechar, eu tenho aqui uma convidada especial. Eu estou com Rita Lobo, fundadora do Panelinha. Já declaro que eu sou seu fã, porque Muito obrigada. Gosto de cozinhar. E é uma honra ter você aqui. E a gente quer aproveitar para falar sobre alimentação, escolhas e também falta, de quanto que a gente não pode fazer escolha às vezes. Então, vamos começar dizendo o seguinte: quanto que a gente consegue se alimentar de maneira saudável? Será que a gente consegue? Está cada vez mais difícil, mas em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas nos últimos anos eu tenho participado muito, sido muito convidada para falar em congresso de cardiologia, de pediatria, de nutrição, de saúde pública, justamente porque a ciência entendeu que para que a gente possa ter uma alimentação saudável, cozinhar é uma ferramenta, né? Cozinhar não é dom, não é arte. Cozinhar é um aprendizado como outro qualquer e todo mundo aprende. Nesses meus 25 anos de Panelinha, ensinando milhões de pessoas a cozinhar, a gente fala com 5 milhões de pessoas todos os meses, eu posso garantir que todo mundo aprende. Então esse é o primeiro ponto, né? Que para a gente hoje, diante desse sistema alimentar, que quase que obriga a gente a fazer escolhas ruins, saber cozinhar é uma ferramenta para se alimentar melhor. Né? Esse é o primeiro ponto. Talvez o segundo ponto seja que quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, que são decorrentes do aumento do consumo de ultraprocessados, o que a gente está falando, na verdade, é que não é um problema da pessoa, é um problema do sistema alimentar. O sistema alimentar não está deixando as pessoas fazerem boas escolhas porque ele está quase que impondo que você consuma ultraprocessados, mesmo quando você acha que está fazendo boas escolhas. Isso é importante porque esse ponto que você tocou, você acabou de me contar da relação entre o Panelinha e o Nupens. Isso. Né? Ou seja, trazendo ciência para essa história toda, brincando, trazendo ciência para a mesa. E principalmente fala um pouquinho também sobre o fato do próprio Nupens ser de onde saiu a classificação dos alimentos ultraprocessados. A gente tem que sempre lembrar, porque é uma honra brasileira você ter o professor Carlos Monteiro como idealizador desse projeto. Pois é, tudo isso que está acontecendo, né, que aconteceu, na verdade. A Lancet, que é a revista médica mais importante, mais prestigiosa do mundo, né, fez uma série de ultraprocessados e alimentação e saúde humana. Depois teve a ação que a cidade de São Francisco moveu contra corporações, indústrias de ultraprocessados. O termo ultraprocessado foi cunhado pelo professor Carlos Monteiro. Então, vou contar uma historinha para você que é legal de saber, que é a seguinte. Em meados da década de 90, esse grupo de pesquisadores, cientistas, médicos, nutricionistas da Faculdade de Saúde Pública da USP, notou que o consumo de sal, açúcar e gordura no Brasil estava diminuindo e os índices de obesidade estavam crescendo. E eles falaram, tem alguma coisa estranha aqui, né? Vamos entender o que está acontecendo. E eles perceberam que sal, açúcar e gordura são alimentos que as pessoas compram quando elas cozinham. Então, as pessoas estavam cozinhando menos e comendo mais comida pronta para consumo, que tem muito mais açúcar, sal e gordura do que a comida caseira. Então, a partir disso, é que eles começaram a entender que, diante desse sistema alimentar, não dava mais para você olhar somente para os macronutrientes, que são gordura, carboidrato, proteína, e ficar entendendo e tentar descobrir a ligação da alimentação com doenças. E então, para encurtar a história, eles criaram a classificação dos alimentos por grau de processamento, que não vai olhar para nutrientes, não que nutrientes não sejam importantes, e não vai olhar para caloria.
Isso já foi vastamente estudado. O que não tinha sido estudado, e agora também já tem alguns, né, tem mais de uma década de estudos, são mais de 3 mil estudos feitos com ultraprocessados, o que essa classificação vai olhar é para quantas vezes aquele alimento foi processado até a gente consumir. Então, ela dividiu os alimentos em 4 grupos. Quer que eu te conte? Quero. Não só para mim, para todo mundo. Eu estou aqui querendo aprender. Vamos lá. O primeiro grupo é dos alimentos in natura e minimamente processados. É um grupo só. In natura é fruta, legume, carne, ovo. Carne, desde que seja assim, ela está refrigerada, ela está congelada, mas a ela não foi adicionado nenhum tempero industrial. Então, além de frutas, legumes, verduras, tem todos os grãos, todas as farinhas. Farinha branca não é ultraprocessada. A farinha, ela é o trigo que foi seco, moído, e ali não foi adicionado sal, não foi adicionado açúcar, não foi adicionado nenhum aditivo cosmético para deixar ela com mais sabor de farinha, né? Então, todos esses alimentos fazem parte do grupo 1, que deve ser a base da nossa alimentação. É o arroz, o feijão, tudo aquilo que os nossos avós comiam. Aí, para a gente transformar o grupo 1 em comida, a gente usa o grupo 2, que são justamente sal, açúcar e gorduras. Azeite, óleo. Esses alimentos a gente deve usar com moderação e a gente não consome isoladamente. Ou pelo menos não deveria, né? A gente não deveria comer uma colher de sal nem comer uma colher de açúcar. Então, quando as pessoas falam assim, não, o problema é que tem muito sal. O problema é quando tem muito sal na comida ultraprocessada. Para cozinhar, você acaba usando sal, açúcar e gordura e tudo bem, desde que você use moderadamente. O grupo 3 é de um grupo de alimentos que está na nossa alimentação há muito tempo e ele é industrializado. Isso é importante da gente entender, assim, essa diferença entre industrializado e ultraprocessado. O grupo 3 ele é industrializado, assim como o feijão, como o arroz, como a água pode ser industrializada também, né? Ela foi embalada, é comercializada. O grupo 3 é dos processados, que são aqueles alimentos que foram preparados de forma tradicional e a eles foi adicionado ou sal, ou açúcar, ou alguma gordura. Então, por exemplo, são as geleias, as frutas em calda, as carnes secas, o atum enlatado, tudo isso é processado. Os queijos, né, o leite que passou por um processo de fermentação, recebeu sal, eles são processados. E eles podem fazer parte da nossa alimentação, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, desde que acompanhando uma refeição baseada no grupo 1. E aí vem o grande problema da nossa alimentação nos dias de hoje, que são os ultraprocessados. E aqui, respira fundo, porque é uma explicação aparentemente simples, mas à medida que você vai entendendo, porque eu posso te falar assim, como é que faz para identificar o que é ultraprocessado? É só ler a lista de ingredientes do produto. Você vira a embalagem, na frente está escrito assim, orgânico, plant-based, com proteína, com proteico. Tá, você vira a embalagem e vai ter... Não estou falando da tabela nutricional, estou falando da lista de ingredientes. Uma dica é que os ultraprocessados têm muitos ingredientes ou nomes de coisas que a gente não teria na cozinha de casa, né? Então, quando você vê lá um nome de um conservante, de um emulsificante, de um corante... com sabor igual a é porque não é o natural. Sim. Né? Então já é um grande indício que esse é um ultraprocessado, mas não é só isso. Porque o ultraprocessado, por que faz o alimento ultraprocessado? Para padronizar e para ter um custo mais para a indústria, para ficar bem barato para a indústria produzir e padronizar e durar bastante e também para viciar. Eles são alimentos que têm excesso de sal, açúcar ou gordura.
Muito bem. Só que para fazer essas formulações industriais, não é que a indústria vai lá e pega o trigo e faz o pão, igual a gente faria em casa, com a farinha branca, sal, água, fermento. Não. O trigo ou outros, a soja, o milho, o arroz, a mandioca, né? Na verdade, são 7 alimentos base que essa indústria usa para fazer tudo isso que você vê no supermercado em saquinho. Tem basicamente 7 alimentos. O que ela faz? Ela vai meio que, eu vou falar de um jeito bem fácil de entender, de explicar, que é assim, ela vai desfazer os componentes. Então, tem lá o trigo e ela vai separar o amido da proteína, da gordura e do açúcar. Então, você tem o amido modificado, a gordura, o açúcar ou os tipos de açúcar e o isolado proteico. Então, você tem esses 4 grupos. Aí a indústria vai lá e vai remontar isso. Vai juntar um pouquinho de um isolado proteico aqui, e assim por diante. Só que aí, para essa mistura ficar com gosto de comida, tem que colocar um saborizante. Mas para ficar daí com cheiro de comida, tem que colocar um aromatizante. Só que aí isso desanda a receita e daí tem que colocar um estabilizante. E aí tem que pôr o conservante, mas o conservante tira a cor, daí, e assim por diante. Então, assim que são feitos os ultraprocessados. Que tanto faz se ele é light, diet, zero, proteico, sem glúten, ultraprocessado, o corpo da gente não entende mais como alimento porque, justamente, a matriz do alimento foi corrompida. Então, você não tem mais os nutrientes. Eu achei ótimo o que você falou antes, que você pode até estar achando que está comprando uma barrinha muito saudável de proteína, que ali, a proteína que está ali não é a proteína natural, é algo que foi adicionado ali naquela coisa. Exatamente. Agora, a gente junta isso, né, essa separação, com o fato de que a gente não tem a população não tem onde comprar alimento saudável. Em grande parte do país. Nos centros urbanos, centros principalmente. Urbanos, você tem vazios de os desertos alimentares, chama. Isso traz um impacto enorme na alimentação das pessoas, né? Porque é difícil às vezes. Você diz, eu queria que você fizesse uma alimentação mais saudável, mas você vai conseguir encaixar isso? A gente tem visto uma coisa, Rita, que a gente tem conversado nesses episódios, é o quanto que a obesidade tem um componente social envolvido enorme. Porque a gente não tem aonde fazer exercício, a população não tem tempo de fazer exercício, que eu estava comentando agora há pouco. Como é que eu vou pedir para alguém que passa 3 horas e meia, 4 horas no transporte público, que vai chegar em casa com disposição de fazer o que tem que fazer, ou seja, conviver com a família, descansar e fazer exercício? Aonde ele vai fazer isso? E aí vem a comida. Como é que ele vai ter tempo ainda de preparar comida, criar uma rotina? Ou seja, se a gente não pensar, a gente estava pensando, até agora eu tinha pensado só na parte, vamos dizer assim, operacional do dia a dia das pessoas. Mas a gente tem que pensar também em política de saúde alimentar. Sem dúvida. A Lancet, na verdade, são 3 artigos. No primeiro, ela simplesmente linka, né, a alimentação baseada em o consumo de ultraprocessados a doenças crônicas não transmissíveis. E no segundo artigo, ela vai dizer justamente que tem artigo suficiente, tem estudo suficiente para a gente correr com ações globais, seja de proibição de publicidade para criança, seja de mexer em você ter mais impostos para ultraprocessados para poder subsidiar a comida de verdade. Quer dizer, mais uma vez, é um sistema alimentar que ele privilegia os ultraprocessados e as pessoas não conseguem fazer boas escolhas. Então, aqui eu proponho que a gente faça a seguinte divisão. Tem um lado, assim, então, eu estava te contando. A gente, há 10 anos, tem o Nupensa, nosso parceiro científico, e justamente por isso que eu estou tão inteirada desse assunto, né, de saúde pública, de
de ultraprocessados. O objetivo da nossa parceria é divulgar, disseminar ciência baseada em evidências, e a gente percebeu que isso era um jeito bom da gente trabalhar, porque o Nupens, ele fala a parte conceitual e a gente oferece soluções práticas, olhando para o dia a dia das pessoas. Do Brasil inteiro? Não. A gente está falando ali com 5 milhões de pessoas por mês. O Brasil tem 218 milhões de pessoas, né? Mas o que eu acho que a gente tem que separar aqui uma coisa é a gente falar do que são as evidências, outra coisa, e quais são as soluções. As soluções, elas passam por políticas públicas, né? Não somos você e eu que vamos conseguir resolver, porque o buraco é mais embaixo, né? Mas é muito importante a gente falar a real no sentido da ciência, porque até isso é colocado em dúvida, né? Mas qual é o problema de tomar um refrigerantezinho zero de vez em quando? Primeiro que não é de vez em quando, o ultraprocessado ele tira a comida de verdade da mesa e ele vicia. Então é uma coisa que as pessoas consomem, não é de vez em quando. E aí, quanto você começou a falar dos desertos alimentares, de fato, eles existem, mas aqui no Brasil, diferentemente de outros lugares, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem para onde voltar. Quando você fala nos Estados Unidos, real food, comida de verdade, a pessoa nem sabe o que é. Porque 50% das calorias da dieta, pelo menos 50% das calorias da dieta americana vem de ultraprocessados e há muito tempo. Eles não têm um padrão alimentar tradicional balanceado como o nosso, que é representado pelo arroz com feijão. Olha que coisa maravilhosa. No Brasil, a gente tem para onde correr. Essa ideia de que a gente entende o que é comida de verdade, que é o prato de arroz, feijão, legumes, verduras, carne, ovo, farinha, farofa, tudo isso é comida de verdade. Então isso é uma grande coisa que a gente não pode deixar de valorizar. A gente tem uma dieta brasileira que, para quem mora no Brasil, é melhor que a dieta mediterrânea, porque ela leva em consideração os alimentos que são abundantes nessa região. Então, a gente fala de sustentabilidade, fala de custo, fala de uma série de coisas quando a gente valoriza a nossa dieta, a dieta brasileira. Isso que você falou é fantástico, porque fica muito bonito. Estou fazendo a dieta mediterrânea, estou seguindo a dieta DASH, estou seguindo a dieta sabe lá de quem, porque, enfim, foi escrita fora e parece muito interessante. Agora, diz uma coisa que sempre vem na cabeça, né? Eu falei para você que gosta de cozinhar. Uhum. Meu filho aprendeu a gostar, me vendo cozinhar para a família. Como exemplo é importante, né? Isso é que eu ia chegar, quer dizer, como é que a gente leva isso? Por exemplo, o que você vê o futuro da gente mexer de repente nisso nas escolas, mudar o padrão? Não é só aquela coisa política típica, dizer, fizemos um novo cardápio para as escolas, como se viesse tudo de cima para baixo, né? Em botar as crianças para fazer as coisas, né? Não, mas de fato o PNAE, né, o Programa de Alimentação Escolar no Brasil é muito bom, é exemplo para o mundo todo. Eu já visitei algumas escolas e é uma maravilha o trabalho das nutricionistas nas escolas. Você tem vontade de pegar o cardápio e levar para casa. Porque o prato feito de arroz com feijão, ele é como se fosse um modelo, uma fórmula de alimentação. Claro que quem começou a comer desse jeito não sabia que, juntando arroz, feijão, legumes, verduras e carnes, a pessoa não pensou assim, vamos colocar 4 grupos alimentares de forma balanceada, mas virou. E por que esses padrões alimentares que são balanceados é porque eles estão há muito tempo e está dando certo. As pessoas, quando entraram nos ultraprocessados, é que danou-se. Mas, enfim, como é que faz, né, para educar? Como é que faz? A primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar é que alimentação não é assunto de dona de casa, é da casa. Então, a gente precisa parar com essa história de achar que é a mulher que tem que resolver.
A gente não vai conseguir vencer se for, assim, a mulher, além de trabalhar, além de tudo mais, como tradicionalmente a mulher que era responsável pela alimentação, ela vai continuar para todo sempre. Não dá. Você abriu aí uma janela, uma porta e a porteira para os ultraprocessados. Porque, como você bem disse, ninguém tem tempo. Aí a gente chega no segundo ponto, que é planejamento. Você não pensa no que vai comer na hora da fome. Se você for pensar no que você vai comer na hora da fome, você vai fazer piores escolhas. Então a gente tem que pensar antes. Cozinhar mais, o feijão pode... Olha, o feijão é uma aula de planejamento. Porque o feijão, lembra na casa da avó, que ficava o feijão de molho à noite, daí escorria a água, e daí botava o feijão para cozinhar sem nada na panela de pressão, aí vinha aquele... né, que é a trilha sonora da nossa alimentação, né, no Brasil. Então, o feijão você cozinha um monte de uma vez, sem tempero nenhum, você porciona e congela, e cada vez que você vai servir, você faz um refogadinho ali, ora põe cebola e alho e um tomatinho, ora põe cominho, ora põe cenoura ralada, pode pôr salsão, que no Rio é aipo. Faz um refogadinho ali, põe o feijão congelado mesmo, deixa cozinhar mais um pouco para ele tomar gosto e ficar cremosinho e pronto, você já tem uma solução. O arroz você consegue fazer uma vez a cada 3 dias. Os legumes, você pode fazer assar um monte de uma vez só, e aí vai mudando o tempero. Um dia põe limãozinho, faz como se fosse uma salada, só que com legumes assados. Então, o segundo ponto é planejamento. Então, o primeiro é divisão de tarefas. Não existe ser assunto da mulher. O segundo é planejamento. O terceiro é a gente valorizar a comida de verdade. A gente precisa valorizar a dieta brasileira. E isso é muito difícil de fazer, uma vez que você tem uma indústria investindo bilhões de dólares para dizer que cozinhar é perda de tempo, é esse refrigerante aqui que vai te dar alegria, é esse temperinho que vai te dar amor, é essa comida pronta aqui que vai ter todos os nutrientes que seu filho precisa, é essa farinha aqui que substitui a comidinha que você ia fazer para o seu bebê, para sua criança. Então, a gente precisa, como povo mesmo, a gente precisa valorizar a nossa dieta brasileira, o nosso arroz com feijão. Eu enxergo assim, essas 3 coisas. Não, isso é muito interessante, porque pensando a gente chega aqui num consenso, ouvindo todo mundo, que a obesidade não vai ser resolvida com remédio, não vai ser resolvida só com a dieta, não vai ser resolvida só com o exercício físico, ou seja, passa a ser um processo, um planejamento, um projeto, se for da família toda, inclusive, né? Porque é impossível e muito difícil. Só eu vou comer dieta em casa, o resto vai comer o que quiser. Isso muito difícil. Isso vai, inclusive isso eu acho interessante, porque a gente tem falado muito no quanto que o nosso meio ambiente ele é obesogênico. Ele já é obesogênico porque a gente já tem coisas que fazem a gente gastar menos energia. A gente sempre brinca que escada rolante, controle remoto, essas coisas são terríveis. Porque isso são inimigos de você gastar mínimo de energias. Ele levanta mais para trocar o canal da televisão, né, quando é o caso. E a escada rolante, o elevador, isso tudo a gente sabe que isso estimula você gastar menos energia. E aí... E as pessoas estão exaustas também, né? Dieta, a gente trabalha muito, não é natural, né? E a dieta entra, quer dizer, a alimentação entra nesse ambiente obesogênico com esses alimentos ultraprocessados. Ou seja, é a tempestade perfeita, né? Se a gente não prestar atenção. Porque o que eu estou pensando aqui agora, depois da gente ouvir 11 episódios de coisas que a gente pode fazer, se a gente não cuidar desse último pedaço, isso aqui tudo não vai se segurar. Não vai adiantar você fazer o melhor tratamento medicamentoso. Vai ter resultado? Vai, mas não vai ser o melhor resultado. Você não vai evitar morte. O que a gente quer, na verdade, Rita, quando a gente levanta essa história toda da obesidade, é porque nós estamos com um país com 40% de pessoas com obesidade, mais de 50% acima do peso. Isso é um problema que daqui a 10 anos você vai ter muito mais. O número é esse? É 35 e 40 de obesidade. Tudo isso? Tudo isso. E mais de 50% acima com sobrepeso. Ou seja... Nossa, o número que eu tinha na cabeça era que era 20% com obesidade, mais 30% com sobrepeso. Não, é maior. Cresceu. A gente está vivendo
essa epidemia, entre aspas, porque não é transmissível, né? Mas é uma epidemia de obesidade porque é tudo isso junto. E é global, né? É global. E nenhum país conseguiu diminuir. Não, a gente não tem... Essa iniciativa de São Francisco, ela é realmente... Vai ser vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Porque vai ser uma briga feia. Mas a gente tem que mudar esse jogo. E essa parte da alimentação vem complementando justamente tudo isso que a gente viu. Você pode fazer tudo direitinho, mas você vai ter que tentar reaprender a comer também. E não é só fazer aquela... E eu acho que a grande mensagem é essa. Não é só eu fazer conta das minhas calorias, das macronutrientes, como gostam lá de falar. É o funcional, né? Aplicativos lá que dizem, olha, eu vou fazer o macro aqui da sua dieta, fotografa. Então, se você comeu de má qualidade, você também não vai resolver a sua vida e seu corpo não vai melhorar só com isso, né? A questão é que é um problema complexo, global, lento de ser resolvido porque é uma indústria que moldou um sistema alimentar que diz até como a gente deve entender a alimentação, né? Porque quando você fala assim... Não, você vê que a gente não tem tempo. Essa indústria que permitiu a gente viver desse jeito. Ou que fez com que a gente viva desse jeito. Porque é fisiológico. Se você não come, né? Então, se não tem o ultraprocessado, você é obrigado, como no tempo dos nossos avós, não estou discutindo se é justo ou injusto que só as mulheres cozinhem, né? Mas você é obrigado a achar tempo para cozinhar e para comer, né? Mas é muito interessante você pensar que se por um lado você tem um problema desse tamanho, por outro a gente vai sair daqui e vai ter que fazer uma refeição. Então, todas as pessoas têm que almoçar, jantar, tomar café da manhã, e com isso a gente foi colocado numa situação que a gente não pode não pensar sobre a alimentação. A gente tem que aprender a identificar ultraprocessados para evitar e todas aquelas outras coisas. O ideal é que você leve a sério aprender a cozinhar, e não só porque é uma coisa gostosa, porque depois que você aprende é muito legal. É que enquanto você não sabe, é uma guerra. Porque alguém falou para você que é um dom, que ou você nasce sabendo, ou que você não tem mão para fazer bolo e esquece. Não é verdade. Todas as pessoas aprendem. E diante disso tudo que está acontecendo, você saber cozinhar, assim, você está muito na frente. Porque aí você não depende de ninguém e não depende dos produtinhos prontos para consumo. Desde que você consiga pensar no planejamento antes. Exatamente. Né? Porque é aquela coisa que a gente vê, você não vai conseguir cozinhar também se você não pensou em ter as coisas na sua casa. Exatamente. Não dá para você dizer assim, eu quero agora fazer tal coisa. E cadê, né? Não vai fazer, não esquece. Isso acontece toda hora, né? Não, e que fica caro também. Isso acontece toda hora que eu provavelmente, quando você, poxa, eu queria muito fazer tal coisa. Aí você abre a porta do armário ou da despensa e fala assim, mas eu não tenho isso. Eu não pensei antes o que eu queria cozinhar para minha família naquele dia, né? Então isso realmente é algo... É uma coisa que transforma. Planejamento. Igual as nossas avós faziam. Elas faziam naturalmente, né? Talvez não tivesse nem noção de quanto era importante esse contexto, sim, o suporte que davam para a família, né? Provavelmente não era nem discutido isso na época. Agora, eu acho que eu queria que você amarrasse para a gente essa conversa toda para dizer o seguinte. Eu costumo brincar no consultório com meus pacientes e dizer o seguinte, eu separo as refeições em refeições úteis e refeições sociais. É bom. Porque, assim, eu já cansei de surpreender paciente assim, o que você comeu no almoço? Consulta no meio pro final da tarde. O cara não lembra. Comeu porque estava comendo, porque tinha que almoçar, né? Estava lá no trabalho, você para almoçar, ou teve até que almoçar por uma questão, não parecia social, mas não era, porque ele estava a trabalho. Então eu digo, separa suas refeições úteis das sociais, aproveite as sociais com um pouco mais de prazer. Sim. E foque, eu tenho que ser meio, eu não conheço tanto, então eu digo assim, foque na dieta, foque na sua coisa. Como é que você diz para as pessoas assim, olha, como é que você escolhe uma dieta para comer?
você vai escolher para Aí, cada um? olha, Como é que cada um resolve isso? Porque tem o geral, mas, assim, eu comigo mesmo, né? Como é que você vai resolver isso? Então, mas eu acho que o geral ajuda a fazer a individual. E aí eu vou usar mais uma vez o Guia Alimentar para a População Brasileira, porque esse é um documento oficial do país. Nem todo o país tem um guia alimentar, mas muitos têm, e a recomendação é que se tenha, né? E o Brasil virou referência para muitos outros países com o guia. O que o guia conta para a gente? Ele conta como a comida, não nutrientes. Essa é a primeira parte. Então, não fica tentando ser PhD em nutrição, misturando, batendo meta de proteína com redução de carboidrato e caloria vazia. Não tenta. Come comida. E o que é comida? A comida de verdade é aquela comida que é feita a partir desses alimentos in natura e minimamente processados, com mãos humanas e levando em consideração um jeitão tradicional de comer. Não estou falando que a gente vai voltar no tempo e comer exatamente como os nossos avós comiam, porque os meus avós, por exemplo, eles comiam sobremesa todos os dias. Se eu comer sobremesa toda a refeição, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim, eu não consigo fazer o tanto de atividade física que eu teria que fazer para comer sobremesa todos os dias. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: usa um pouco ali a lógica do arroz com feijão, que tem um cereal, que pode ser o arroz, pode ser... na verdade, olha que legal, o arroz, ele representa um grupo, que é o grupo dos cereais, raízes e tubérculos. Então, a gente brinca muito que é assim, olhando para o guia, que fala, usa a estrutura do PF, né, como um guia para você. O PF tradicional, que é arroz, feijão, legumes, verduras, carnes ou ovos, para quem come carne, porque juntos o arroz e o feijão já são uma fonte de proteína vegetal maravilhosa, porque o feijão tem 19 dos 20 aminoácidos, né, que formam uma proteína, e o que falta o arroz tem. Então é por isso que eles são uma potência nutricional. E é por isso que, apesar de todas as questões econômicas que esse país, né, atravessou nos últimos 60 anos, a saúde do brasileiro mais ou menos foi indo bem, exceto quando a gente troca a comida de verdade pelos ultraprocessados. Bom, então a gente tem o arroz, que representa cereais, raízes e tubérculos. Isso significa que, se você quiser comer arroz, feijão com macarrão e farofa, pode, mas o que você deve fazer é tentar limitar aquele pedaço que seria do arroz e colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de farofa. Aí o feijão representa o grupo das leguminosas, que são todos os tipos de feijão, o feijão branco, preto, rosinha, roxinho, verde, carioca, mulatinho, todos os tipos de feijão, mais lentilha e grão de bico, né? Então, essa ideia de ter um do grupo dos cereais, raízes e tubérculos como o arroz e ter uma leguminosa como o feijão, você já tem ali uma base maravilhosa da refeição, que não é a social, é a... Útil. A útil. A refeição útil. Vamos na útil. Refeição útil, aquela que você vai fazer sem pensar. Eu fui ali no restaurante Aquilo, que desceu do escritório para comer. Vai lá. Então, metade do prato você pôs arroz com feijão. Na outra metade, mas você capricha nas hortaliças. Hortaliças, não é só alface, não, alface e tomate. É tudo que vem da horta. Legumes, verduras. Então, tem a selga, abobrinha, abóbora, cenoura, cebola. Tudo que vem da horta. Daí você capricha, mas capricha com vontade, metade do prato. E não tem essa história, eu não gosto de verde. Se vira. Faz um esforço aí. Come o roxinho só, né? Não, come o roxinho, come laranjinha, come... Mas é importante também comer os verdes, viu? É super importante. Então, acho que talvez essa maturidade porque a gente ficou acostumado. O ultraprocessado, ele é hiperpalatável. Aí você está acostumado a comer aquele monte de açúcar, sal ou adoçante,
aditivos químicos, que são os saborizantes, os aromatizantes. E aí você vai falar, não, eu não gosto de verde. Faz um esforcinho, faz só um esforcinho. Né? Pensa que você vai poder comer de tudo, porque quando você tira os ultraprocessados e come os verdes, você pode comer de tudo. Bom, se você não tiver o doutor Luiz Fernando falando que você tem alguma restrição específica, mas estou falando da alimentação em geral. Então a gente tem arroz, feijão, hortaliças, capricha nas hortaliças, e aí quero comer carne. E quando a gente... Carne é carne vermelha, carne branca, peixe, ovo. Aí você tira um pouquinho do feijão e põe um pouquinho de... A carne é a cerejinha do bolo. A carne não precisa ser o jeito que a gente come aqui no Brasil. Isso não é opinião minha, isso é com base em estudo, inclusive um muito recente do Nupens, que mostra que, olha que interessante, da população mais pobre no país, apenas 3% tem deficiência de proteína. Apenas 3%. Então, esses modismos, quando chega um modismo, uma coisa muito revolucionária, que vai falar assim, não, o segredo agora é você tirar o carboidrato. Você pensa assim, por quê? Por quê? Quem ganha com isso? O que estão querendo me vender? É uma boa coisa para pensar. É uma boa coisa. Podem estar querendo vender mais carne, por exemplo. Podem estar querendo vender mais carne. Mas geralmente é carne já pronta, né? Vai comer. Então, assim, esses modismos, eles falam muito, porque pode reparar, assim, agora tem que bater meta de proteína, daí você vai no supermercado, tem iogurte proteico, pão proteico, vai ter um isotônico proteico. A coisa mais louca no mercado que eu acho é quando eu pego um produto vegetal que diz que não tem glúten. Eu falo assim, gente, quem é que ia achar que tinha? Onde é que alguém ia achar que dentro de um vidro de azeite ia ter glúten, gente? Eu olho aquilo ali e falo assim, cara... Não, mas nesse caso... Quem ia estar procurando glúten dentro de um frasco de azeite? Não tem como, cara. Nesse caso, especificamente, só do glúten, como tem doença de Crohn, sim, doença celíaca. Acho que é uma coisa que precisa... Colocarem esse rótulo virou chamativo, né? Inclusive na água, né? Não tem glúten, mas como estava esperando ter? Não era para ter. É falta de conhecimento geral. A gente tem isso, quer dizer, essa educação mesmo, da gente saber o que a gente vai comer. Esse prato que você montou é ótimo para as pessoas entenderem, porque as pessoas comem assim, no dia a dia, né? E tá certo. Mas ficam com essas coisas, não, porque eu ouvi dizer que não, vou fazer a dieta, agora tem uma história, a dieta do pré-histórica. Eu falo assim, vem cá, quem é que foi lá olhar? Quem é que disse que o homem pré-histórico comia desse jeito que você está vendendo, cara? Pois é. Me mostra onde é que está a evidência de que homens que descobriram arqueologicamente que eles comiam desse jeito. Não tem como. É uma viagem. Até porque a gente só virou ser humano porque a gente passou a cozinhar e comer comidas variadas, e pelo fato da gente ser onívoro e poder comer de tudo, é que a gente se espalhou pelo planeta todo. Exatamente. Porque você vê, os esquilos não estão aqui porque eles só podem comer um tipo de noz que está lá no hemisfério norte. Então... Não tem esquilo aqui. Não, e tipo assim, passamos a aprender, o ser humano aprendeu a plantar, não deixou de ser só um catador e passou a ser se estabeleceu com a agricultura e tudo mais. Rita, a gente podia ficar conversando aqui horas sobre isso, mas eu acho que, olha, gente, acho que a grande mensagem ela deu foi a seguinte: primeiro, como fazer o prato. Isso eu acho que é engraçado que ela estava falando, eu estava lembrando de uma coisa que eu via nos livros, não era nem nos livros de medicina, não, eu via na época de colégio, mesmo quando eu era criança, aquele pratinho desenhado com as coresinhas, né? Parecia um solzinho, né? Que tinha um gráficozinho, um gráfico, ali, uma pizza, né? Gráfico, hoje em dia eu interpretaria com gráfico de pizza, mas era assim, né? Você tinha isso em vários locais. Você tinha isso uma coisa que ninguém vai lembrar, tal do catálogo telefônico, também tinha isso no catálogo. Até no catálogo telefônico tinha esse tipo de informação. Então isso que ela falou é muito importante. Como é que você monta o seu prato? Eu acho que quanto a alimentação fecha, volto a dizer isso, quanto que aprender a comer, aprender a cozinhar para descascar mais e desembalar menos, para você fazer um alimento mais saudável para a sua família, para que todo mundo esteja envolvido nisso, como é que isso fecha
com tudo que a gente vem conversando sobre obesidade. Que talvez a gente tenha que entender, em vez de entender que está fechando, que seja a base dessa história toda. Porque é a base dessa história toda. Seja o começo, né? A gente termina com o começo. O começo de que a gente tem grandes médicos, grandes especialistas com a gente. Hoje em dia tem avanços da indústria farmacêutica, tem entendimento científico muito melhor sobre como funciona essa coisa da obesidade, como você pode se recuperar ou não, o que você deve buscar ou não nesse tratamento. Mas eu acho que é muito importante entender que você tem que comer bem, para você ter uma vida saudável. E assim eu termino, agradecendo muito, obrigada, Rita. Uma honra. Termino aqui a nossa série Além do Peso, discutindo obesidade na CBN. Até mais!